E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Will de Matemática aqui do cursinho pré-vestibular da Unesp Assis novamente com vocês. E hoje, para alegrias de poucos e tristeza de muitos, eu espero, eu venho dar a última aula de matemática, apresentando conteúdo novo aqui do cursinho, tudo bem? Então, na nossa aula 16, ou em ordem cronológica, a nossa aula 17 terá o tema, e o último tema, na verdade, progressões aritmética e geométrica. Tudo bem? Eu até tentei fazer uma piadinha com a frase que a gente tem na nossa linda bandeira, ordem e progresso, né? Então, ordens e progressões. E a explicação, lamentações, despedidas eu vou deixar para o final da aula, porque, como vocês podem ver, eu tô meio borocochô, porque eu tô emotivo sim, não queria parar de dar aula para vocês. Mas enfim, já que é a última, vamos fazer dessa aula a melhor de todas. E, inclusive, se vocês ficarem até o final, vocês vão entender por que eu coloquei mais decorações na capa dessa aula, né? Com o nosso Aquiles, uma tartaruga e o Gojo, que é um personagem de um anime chamado Jujutsu Kaisen, tá? Tudo isso está relacionado com o conteúdo de progressões, tá? Então fiquem até o final que vocês vão entender. Bora lá? Ok, então o plano de aula hoje é entender o conceito de sequência numérica, perceber padrões em séries, reconhecer progressões, tanto aritmética quanto a geométrica, e aplicar progressivamente as suas propriedades, ok? Então a gente vai ver hoje que no nosso cotidiano há várias coisas que seguem um padrão, que seguem uma sequência que nós podemos ver quantitativamente, beleza? E a partir disso, e usando a matemática como a principal ferramenta, nós conseguimos calcular e prever resultados, beleza? Então, por exemplo, o ritmo cardíaco, né? Aqui a gente coloca a mão no peito, ou aqui na jugular, ou então no pulso, vocês vão perceber que a gente tem um batimento cardíaco, né? Isso é chamado de ritmo cardíaco, porque se você for uma pessoa saudável, o coração vai estar como? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Se você tiver uma ataque cardíaca, né, que é quando aumenta o batimento do coração, vai estar tum-tum, 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 né? Ou então, se você tiver uma bradicardia, você vai ter o abaixamento desse batimento cardíaco, né? Então vai ficar tum-tum, tum-tum, beleza? Isso daí o professor Pedro de Biologia pode explicar melhor para vocês, mas eu só estou interdisciplinarizando aqui o nosso conteúdo, né? A gente poderia ter o ciclo dos dias, que segue uma sequência, que segue um padrão, então manhã, daí engloba o dia, né? Tarde, crepúsculo ali, noite, madrugada, manhã, daí recomeça tudo de novo. A própria evolução, de novo, o Pedro pode explicar de novo, mas vocês vão ver que uma espécie ela evolui até o seu ápice, depois volta, depois retorna à evolução máxima, volta, tudo bem? Ou então o início e fim próximo do nosso cursinho. Eu falei que eu estava emotivo, gente, vocês vão ter que aguentar, beleza? Então, é observando esses padrões que a gente consegue, sim, calcular essas sequências, tudo bem? Elas não são sequências aleatórias, nesse caso aqui do conteúdo de progressões aritmética e geométrica, ok? Então aqui, ó, sequência numérica é uma composição ordenada de valores, denominados termos. No caso, os valores são denominados termos. Então, vocês conhecem essa palavra ordenada, né? Então, toda vez que a gente vê isso na matemática, quer dizer que a ordem importa. Por exemplo, o mesmo conceito de par ordenado no plano cartesiano, que a gente sempre tem a coordenada x primeiro, depois o y, tá? E aqui, então, a composição ordenada de valores, denominada termos, quer dizer que a gente vai organizar os nossos valores de maneira que a ordem vai importar e vai possibilitar a gente a fazer as contas e trabalhar com eles, beleza? Então, nessa lógica, a gente pode ter sequências finitas, ou seja, que tem um limite, que acabam, ou infinitas, que nós chamamos de série, ou seja, que não tem fim, ok? Daí, para descrever sequências, seja finitas ou infinitas, a gente usa duas convenções. Uma que é listar os valores que nós chamamos de termo em parênteses, ok? Então é como se fosse os pares ordenados, de fato, né? A gente coloca na ordem e dentro de parênteses separados por vírgula, ok? E a gente representa cada termo pela posição que ele ocupa. Como assim, professor? Exatamente esse exemplo que temos aqui embaixo, ó. SF é para uma sequência finita e SI para uma sequência infinita, beleza? Então, abre parênteses para representarmos os valores, os termos dessa sequência, e aqui a gente está colocando a posição 1 do termo 1, a posição 2 que contém o termo 2, a posição 3 que contém o termo 3, e assim por diante, até chegar numa posição AN, ok?
que representa o último número, já que temos uma sequência finita, beleza? E daí para a sequência infinita, a gente vai até o AN e continua infinitamente, por isso que tem reticências tanto antes do AN quanto depois do AN. Professor, explica isso daí melhor. Beleza, eu explico. Só que antes, eu acho que vocês já devem ter percebido que existe uma função por trás de toda sequência e progressão, que é o quê? Uma sequência real finita é uma função que relaciona os n primeiros números naturais, não nulos, com números reais, por meio de uma lei de formação ou aleatoriamente. Quando for aleatoriamente, a gente não trabalha com elas, beleza? E uma sequência real infinita é uma função que relaciona cada número natural não nulo com um único número real, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer justamente esse diagrama aqui que eu vou fazer para vocês para resumir a função por trás das sequências, ok? Aqui nós vamos ter todos os nossos números da reta real, ok? Então, vou pegar aqui, da reta real não, da nossa reta natural, né? Que representa o conjunto dos números naturais, não nulos. Então, a gente começa o conjunto dos números naturais a partir do 1, ignorando o 0, então a partir do 1. E isso daqui vai se conectar ao quê? A qualquer número real, beleza? Então, como que a gente expressa isso? Aqui tem um diagrama, que é a representação de um conjunto com seus elementos. Aqui é o conjunto dos naturais, que a gente representa assim, ó. Opa, ficou bem feio, né? A gente representa assim, ó. Aqui, aqui. Só que, como a gente está considerando os números naturais não nulos, a gente coloca um asterisco, que é justamente ignorar o 0. E aqui a gente tem o conjunto dos reais, beleza? E por que disso? Porque, ó a função aqui, ó, conectando. Porque não existe uma sequência com nenhum termo. E também não existe uma sequência que a gente comece a contar negativamente os termos. Não existe dever um termo, não existe dever 50 termos. A gente não tem uma sequência de dívida, a gente só tem sequência com números reais, com números naturais, beleza? Então, por isso que a gente relaciona os números naturais não nulos com qualquer outro número, beleza? Esse qualquer outro número, daí sim, são os valores em si dos nossos termos. E daí as suas posições, ok, definem o conjunto dos números naturais relacionados. Beleza? Daí a gente tem aqui a diferença, portanto, da variável x e da variável n, que vocês já devem estar aí com a dúvida implantada na cabeça. Porque, professor, a gente tem o termo AN. Ele é qualquer termo? Na verdade, ele não é qualquer termo. Ele é o último termo de uma sequência. Por quê? Porque ele tem um n. Mas qual que é a diferença de x e n na matemática? Ambos são variáveis, beleza? Que assumem valores que vão depender do contexto do exercício, mas x ele está mais relacionado com uma função. Então ele é uma máquina aberta que vai dar valores e vai gerar outros. O n ele já é um valor pré-determinado. Ele indica uma posição que já existe, ok? Então a n é o último termo. A gente tem que descobrir qual que é a posição desse último termo. Mas ele já existe, ele já está pré-definido. A gente só vai fazer os cálculos para saber qual é essa última posição. Então, por exemplo, finge que vocês estão numa sala de aula aí. E o seu nome é, sei lá, Zidane, beleza? Zidane, começa com um Z. Você vai ser, provavelmente, a última pessoa da chamada, ok? E nesse caso, você vai ser o AN da sequência de nome de alunos pertencente à sua sala, ok? Então, vamos supor que a sua sala tem 23 pessoas. O N, portanto, vai valer 23. Você vai ser o A23, beleza? Ou então, você se chama Amanda, ok? Com 2A para garantir que você vai ser a primeira pessoa da chamada. Então, nesse caso, você vai ser o A1, vai ser o primeiro termo. E se você tiver uma sala com 23 pessoas, o AN vai ser A23 e você vai ser o A1, que é o primeiro termo de uma sequência de 23 pessoas, beleza? Então o N é como se fosse o seu número da chamada, que já existe ali, que indica a sua posição numa sequência.
a gente só tem que trabalhar para ver qual que é o valor de n, e x é uma máquina aberta, que vai dar valores variáveis aí, quaisquer valores, beleza? Então, essa é a diferença que eu tentei até ilustrar isso para vocês, em que o x, ele depende de uma f de x, que vai ser uma máquina que vai transformar os valores de x em y, tudo bem? Em f de x. Portanto, aqui em gráficos, em raízes, lembra que na nossa aula a gente viu que a função está intrinsecamente relacionada com o surgimento de raízes para x, para achar essa variável? Beleza. E aqui, em sequência, a gente vai ver que o nosso AN, por exemplo, isso daqui é uma sequência aparentemente que não acabou aqui, então a gente não pode falar que ela é infinita ou finita por enquanto, mas a gente sabe que ela não acabou aqui porque tem reticências, tá? Mas, desses números que estão sendo apresentados para a gente, o último número, o nosso AN, é o 13. E o nosso N, portanto, é igual a 6. Beleza? Nosso A1 é igual a 1. Nosso A1 é igual a 3. Mas qual que é o N do A1? É 1, porque ele é o primeiro termo. Vocês pegaram a ideia? Beleza. Então, é isso. Nesse caso aqui, é uma sequência, já vamos pegar a lógica de sequências, tá? É uma sequência do quê? Que está apresentando o quê pra gente? Os números primos, não, os números ímpares, tá? Por que eu sei que não são os números primos? Tá, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo. Mas o 9 não é primo, beleza? Ele, inclusive, tem o seu divisor, que é o 3, beleza? Então ele não é primo, ele é um número ímpar. Então isso daqui é uma sequência dos números ímpares. E daí, se essa lógica seguir adiante, a gente sabe que é uma sequência, então, infinita, porque a gente tem infinitos números ímpares. Beleza? Beleza! E daí, então, a gente tem a lei de recorrência, porque se x e n são parecidos, só que x é para função, n também vai ter alguma coisa parecida com a lei de transformação ali das funções. Mas aqui a gente chama de lei de recorrência, porque se n está intrinsecamente ligado a posições numa sequência, então a gente vai não ver transformações dessa variável, mas sim quando ela vai aparecer, qual que é a lei, qual que é o padrão dela aparecer, beleza? Então é a forma como podemos apresentar uma sequência se e somente se tivermos o primeiro termo, que chamamos de A1, uma lei que recorre a um termo para calcular outro. Ou seja, a partir de outros termos a gente consegue calcular o anterior, ou então o sucessor, e a partir disso a gente consegue calcular todos os outros nessa sequência, porque ela vai seguir um padrão por toda a sua extensão, beleza? Então a lei de recorrência dos números ímpares, por exemplo, é 2n mais 1, tá? Que é justamente a sequência que a gente viu anteriormente, né? Dos números ímpares. Então, aqui, 2n mais 1 é a lei de recorrência dos números ímpares, porque se a gente substituir n por 0, por exemplo, vai ficar 2 vezes 0, mais ou menos 1, tá? Daí, 2 vezes 0 é 0, mais 1 e menos 1 são ambos números ímpares, beleza? Daí, por exemplo, pode ser 2 vezes 1, mais ou menos 1, ok? Nesse caso vai ficar 2 mais 1, vai ficar 3, ou 2 menos 1, vai ficar 1, que também são números primos. Se a gente pegar 2 menos 1, a gente vai ficar com menos 2 mais 1, que vai ser menos 1, ou menos 2 menos 1, que vai ser menos 3, ambos números ímpares também. E qualquer número, qualquer valor que a gente agregue, que a gente associe a n, nesse caso, que é a lei de recorrência dos números ímpares, vai resultar obrigatoriamente em um número ímpar, porque é a lei de recorrência dessa sequência numérica. Beleza? E daí, introduzindo essa lógica de lei de recorrência, surge a ideia de somatório e produtório. Aqui eu não vou aprofundar nesses conceitos, tá? Vocês podem ver paralelamente à aula, beleza? Mas eu só vou dar uma resumidinha do que é. Em vez de vocês pegarem uma sequência e falar, essa sequência ela dá o resultado tal, se a gente somar todos os termos. A gente pode falar que a sequência ela é resumida pela soma dos termos, tá bom? Então, por exemplo, a sequência 1, 2 e 3. Eu posso falar que é igual a 6, né? 3 mais 2 é 5, mais 1, 6. Então, eu posso falar que essa sequência é igual a 6. 3 mais 2 mais 1 é 6, porque a soma desses termos dá 6, beleza? Só que em vez de eu falar
que a soma de 6 é igual a 3 mais 2 mais 1, eu posso colocar no somatório, que nos indica o quê? Embaixo é da onde a gente sai, então a gente sai de 1. E em cima é onde a gente quer chegar, beleza? Então, nesse caso, 3. Então, do 1 para o 3, andando de 1 em 1 passinho, beleza? A gente chega na soma dos termos. Então, de 1 para 3, andando de 1 em 1. Então, é 1, anda 1, 2, anda 1, 3. Chegou. É isso, beleza? A somatória o somatório dos termos. E o produtório é a mesma coisa, só que para produto. De baixo é da onde a gente sai, N é onde a gente quer chegar, e o final vai dar o produto dos termos de uma sequência, beleza? Espero que eu tenha resumido, não é para eu aprofundar muito nesse conteúdo, porque não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é justamente vocês entenderem lógicas de sequências, assim como mostra esse slide. Então, aqui, vocês conseguem falar para mim já, né? Qual que é a lógica do desenho 1 e do desenho 2? Do desenho 1, a gente está vendo que são quadrados iguais que estão andando de 1 em 1, não é? Estão andando de 1 em 1. Ó, 1 em 1. Beleza? E aqui, qual que é a lógica? Dá para pressupor, não dá? Que, não sei se por esses quadrados menores, mas por esses dois quadrados, olha aqui. Olha onde esse quadrado está batendo. Exatamente no meio do último quadrado, não é? Então a gente consegue pressupor que esses quadrados estão aumentando, estão dobrando seus tamanhos, né? Então aqui, ó, vezes 2 e vezes 2, né? Então essa é a lógica dessas sequências. O primeiro está andando de 1 em 1 e não está aumentando seus quadrados, e o segundo está dobrando o seu tamanho, está indo com um passo duplicado, beleza? Em relação às suas dimensões. Ok, então vamos lá para a progressão aritmética, porque se vocês acertaram qual que foi a primeira sequência ali, vocês já entenderam o que é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, ou também chamada de PA, é toda a sequência na qual a gente descreve cada termo como a soma do seu antecessor a uma constante. Essa constante a gente chama de razão da PA, ou razão da progressão aritmética, beleza? Então quer dizer que se eu der 2 passos, o segundo passo ele se resume aqui, ao mesmo passo que eu dei para dar o primeiro, mais uma razão. Qual que é a razão? Passo. Então um passo mais um passo, beleza? Então o segundo passo se resume a isso. Então razão a gente consegue descobrir a partir disso, que é o quê? O último termo menos o penúltimo termo. Ou então o segundo termo menos o primeiro termo. Ou então o quinto termo menos o quarto termo. É sempre um termo menos o seu antecessor, nesse caso, para achar a razão. Ou então, cada termo a gente pega o seu antecessor mais uma razão. Beleza? Então, uma PA ela pode ser nessa lógica crescente, decrescente e constante. Ela vai ser constante quando os termos, quando somados, eles vão dar zero. Quer dizer que a gente não está andando, a gente está subtraindo valores iguais para dar zero, né? Então quer dizer que a gente não está progredindo com essa progressão aritmética. Pegaram a ideia? E se for crescente, que a gente está andando passos para frente, está aumentando os valores de cada termo, e decrescente a gente está diminuindo os valores de cada termo. E por isso que a gente tem esse gráfico aqui, e vocês já sabem explicar para mim o porquê que ele é assim, ele começa aqui, né? Por quê? Porque a posição de cada termo começa no número 1, com o termo A1, e vai infinitamente ou finitamente, dependendo da sequência. Mas nunca temos o termo zero. Não existe uma sequência sem termo, ok? Ou então não existe uma sequência de dívidas com termos igual a A menos 1. Não existe. Então a gente sempre tem o primeiro termo e a partir desse, que inclusive tem seu próprio valor, vai aumentando o número de termos. Daí os valores de cada termo podem ser o que vocês quiserem, tudo bem? Então, por exemplo, o A2 pode ser negativo. O A1 pode ser negativo também. Mas o N de cada termo, a posição de cada termo, não pode ser negativo. Entende isso? Beleza. Então é isso, progressão aritmética, gente. E daí a gente tem um termo geral para calcular qualquer termo da nossa progressão aritmética, que é o quê? Se a gente sabe
que a razão de uma progressão aritmética é justamente pegar um termo e fazer a soma do seu antecessor mais uma razão, quer dizer que o último termo ele vai ser igual a o primeiro termo mais todas as razões, tá? Todas as leis de recorrência até chegar no último termo. Vocês concordam comigo? Beleza. Então, se a gente pegar o primeiro termo e colocar todas as razões até o último termo, a gente vai ter o quê? A gente tem o primeiro termo mais n é o quê? Vocês lembram? A quantidade de termos da nossa sequência, ok? Menos 1. Por que menos 1? Menos 1 porque a gente já tem o termo 1 aqui, né? Então, por isso que é o menos 1. Porque a gente já tirou o primeiro termo aqui para fora. Então, é a 1 mais n menos 1, que é a quantidade de termos todos dessa sequência, menos 1, que é o A1 que a gente já tem aqui, vezes o quê? Vezes R. Por quê? A gente está mostrando quantas vezes a razão aparece a partir do termo 1 para chegar no último termo, o AN. Pegaram a ideia? Então, por isso que a gente tem essa fórmula geral aqui para um termo geral da nossa PA, beleza, gente? Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Eu não sei porquê, mas desde a primeira vez que eu vi essa fórmula, eu decorei ela nunca mais saiu da minha cabeça. Eu espero que com vocês seja assim. Se não, você já sabe o que fazer, né? Tatuar, beleza? Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ok? Daí a gente pode, com essa fórmula, resolver alguns problemas como a quantidade existente de múltiplos naturais de 6, intervalo de 10 a 100. Beleza? E como que a gente faz isso, professor? Vamos resolver junto, tá? Nesse caso aqui, a gente está pedindo os múltiplos naturais, ou seja, múltiplos que são números inteiros positivos, no intervalo de 10 a 100, e múltiplos de 6. Então, quais são os múltiplos de 6? 6, que é 6 vezes 1, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai, né? Até chegar no 100. Eu vou escrever múltiplo por múltiplo, um de cada vez? Não, porque a gente tem a nossa forma aqui geral, não é? Então vamos fazer o seguinte. Qual que é o primeiro múltiplo de 6 nesse intervalo de 10 a 6? 10 a 100. É 6, 12, 12 já passou de 10. Então 12 é o primeiro múltiplo de 6 dentro desse intervalo. Ok, então a gente sabe que o nosso A1 é igual a 12. Beleza. O nosso R, ele vai ser o quê? A gente não está vendo múltiplos de 6, então a gente está andando de 6 em 6. A largura do nosso passo, por exemplo, é de 6, ok? Então a nossa razão é 6. Beleza. O nosso AN é o quê? A gente não sabe. E o nosso N, a gente sabe? A gente também não sabe. A gente não sabe. É justamente isso que a gente quer saber no caso. A quantidade de múltiplos dessa sequência. Então, a gente não sabe. Ixi, professor, a gente tem duas incógnitas para uma fórmula só. Como que a gente resolve isso? Aqui é uma maldade do exercício. É uma manipulação matemática que vocês precisam saber, até porque é matemática básica. Eu sei que o raciocínio é um pouquinho mais difícil, mas olha que fácil de resolver. A gente não quer múltiplos de 6 até 100, então a gente pega aqui, ó, 100 e divide por 6. Professor, mas 100 não é divisível por 6 exatamente. Calma aí, vamos lá. Ó, divide por 6. 10 dividido por 6, cabe um 6 dentro do 10 e sobra 4. Desceu o 0. Daí, 40 dividido por 6, cabe quantos 6? Cabe 6. Daí sobrou 4 também. Tem mais um 0 para descer? Não. Mas deu quantos 6 dentro do 100? 16. E 100 passou quantas vezes de 16 múltiplo de 6? 4. Então quer dizer que se a gente pegar 100 e dividir... Opa, 100, dividir não. E tirar 4, a gente vai ter a quantidade exata de múltiplos de 100 entre esse intervalo de 10 a 100, ok? Que vai dar 96. 96 é um número par, então divisível por 2, e 9 mais 6 é 15, é divisível por 3, e se o número é simultaneamente divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6 também. Então esse é o último múltiplo da nossa sequência de 10 a 100, que é divisível, que é múltiplo, na verdade, por 6, ok? Então o nosso AN, que é o nosso último termo dessa sequência, agora a gente sabe que é o
96. E agora aqui a gente consegue calcular o termo geral, beleza? A quantidade existente de múltiplos, porque a gente vai calcular justamente o n. O n está aqui, não tá? Então, vamos lá fazer essa continha simplesinha? Então, ó, vai ser AN, que é 96, é igual a A1, que é o nosso 12, mais n menos 1, n a gente não sabe, menos 1 é da própria forma, vezes r, que é a nossa razão, que é 6, beleza? Nesse caso aqui a gente tem que, pode passar o 12 já para o outro lado e subtrair 96, que vai dar 84, é igual a 6 vezes n, a gente faz a regra da distribuição, lembra? Então, propriedade distributiva, regra do chuveirinho, 6 vezes n, 6n. 6 vezes menos 1, menos 6. Nesse caso a gente passa o 6 multiplicando não, passa o 6 adicionando a 84, então a gente tem 90, ok? Igual a 6n. Esse 6 está multiplicando com n, a gente passa dividindo, fica 90 sobre 6, que é igual a n. O resultado dessa razão vai ser justamente a quantidade de múltiplos que a gente quer dessa sequência. 90 dividido por 6, a gente sabe que vai ser, a gente consegue simplificar aqui, 90 por 6 vai dar, a gente divide por 6, porque se 96 é igual a 16 vezes 6, então 15 vezes 6 tem que ser 90, porque a gente está fazendo 15, está pegando 15 vezes o número 6 e somando a si mesmo. Então isso daqui vai dar 15. Então a quantidade de termos da nossa sequência que mostra os múltiplos naturais de 6 no intervalo de 10 a 100 é 15 termos. Beleza? E daí agora sim, para tirar a dúvida, né, fazer a prova real, vocês podem ver cada termo, um por vez. Beleza? Mas eu não recomendo porque a conta tá certa. Beleza, gente? Então, vamos lá. As propriedades da nossa PA. A, B e C são respectivamente 3 termos consecutivos de uma PA, C e somente C, B igual A mais C sobre 2. Ou seja, a gente sabe que se a gente pegar uma sequência numérica que a sua razão é de 1 em 1, a gente sabe que 3, 4 e 5 são termos consecutivos, se isso daqui der certo. Vamos ver? Então, a gente sabe que 3... Opa, esqueci aqui da caneta. 3, 4 e 5 são termos consecutivos se essa conta aqui der certo. Ó, vamos ver? B é igual a... Eita, gente, o que está acontecendo aqui? Eita! Pera aí. Deixa eu só arrumar aqui o mouse. Opa. Aí, arrumei, gente. Tá. 3, 4 e 5 são termos consecutivos. Se a gente fizer que B, nesse caso B é o termo do meio, então é 4, ok? É igual a, que é o primeiro termo, 3, mais 5, que é o último termo, sobre 2. Nesse caso aqui a gente já sabe que é quando vai dar certo, né? Porque 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4, beleza? Então, uma progressão aritmética tem essa propriedade e a gente pode lembrar dessa formulinha para quando tiver uma sequência mais difícil de saber se são termos consecutivos ou não. A gente coloca os termos que o exercício nos deu nessa formulinha e se der errado, por exemplo, 4 é igual a 5, já não são termos consecutivos. Pegaram a ideia? Beleza. E daí, considerando a sequência finita, A1, A2, daí coloca mais N termos, daí AP, mais um monte de termos, AQ, AN menos 1 e AN. Isso daqui são termos destacados, os termos destacados, no caso AP e AQ, são equidistantes dos extremos. Equi de igual, distância de distância. Então eles têm distâncias iguais dos extremos. Quais são os extremos? A1 e AN, ou seja, o primeiro termo e o último termo. E se a quantidade de termos que antecede AP é a mesma que a Q, a gente tem justamente a prova real de que eles são equidistantes de extremo. Então, por exemplo, se a gente pegar a sequência, aqui ó, vou aproveitar essa. Opa! Aqui ó, vou aproveitar a sequência colocando 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os nossos extremos? 2 e 6, porque 2 é o nosso A1 e 6 é o nosso AN. Quais termos estão equidistantes dos extremos?
o 3 e o 5 são equidistantes dos extremos, e o 4, ele é equidistante de todos os termos, beleza? Dessa sequência. Aqui, inclusive, eu coloquei para vocês, atenção à sequência com quantidade ímpar de termos. Por exemplo, essa, que a gente tem 5 termos, então o termo do meio ele vai ser equidistante a todos os outros termos da sequência. Mas também a gente tem os outros termos que são equidistantes em pares, beleza? E isso nos dá justamente a propriedade de que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos tirar a prova real? 2, ó, pegando essa sequência. 2 mais 6, que é a soma dos extremos, é igual à soma de termos equidistantes dos extremos? Vamos ver. 3 mais 5. 2 mais 6 é 8. 3 mais 5 é 8 também. Então, é verdade. E isso a gente consegue aplicar para qualquer progressão aritmética. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. E por que isso importa, professor? Importa porque daí a gente tem a soma dos n termos da PA. Por quê? Porque se eu pedir para vocês calcularem daquela sequência de 1 a 100 a soma de todos os números de 1 a 100, você não vai fazer 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Você não vai fazer tudo isso à mão. Você vai usar essa formulinha aqui, ok? Da soma dos n termos de uma PA, beleza? Porque se a lógica da soma dos extremos prevalece por toda a sequência, ou seja, se a gente pegar termos equidistantes e somá-los, vai dar a mesma coisa que a soma dos extremos, basta a gente demonstrar a quantidade de vezes que corresponde a n, a quantidade de termos, né, que essa soma aparece. Então, por exemplo, se ela vai dos extremos até convergir a um termo central ou a dois termos centrais, basta a gente mostrar quantas vezes ela se repete, ok? N vezes, que é a quantidade de termos da sequência, e dividir isso por 2, tá? Nesse caso aqui, Sn é igual a 1 mais n vezes n sobre 2. Aqui, eu vou pegar a sequência de 1 a 100. Eu não vou somar termo por termo dessa sequência, porque eu não sou louco, ok? E porque eu sou preguiçoso, gente. Por isso que eu gosto tanto da matemática. Tem fórmulas que nos ajudam a fazer contas complexas, ok? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a soma dos termos, que é o que eu quero descobrir, é igual a A1, que vai ser o nosso 1, mais AN, que é o nosso último termo, que é 100, vezes N. Quantos termos tem aqui? A gente tem 100 termos, ok? Dividido por 2. Eu sei que temos 100 termos porque é de 1 a 100. De 1 a 100 são 100 termos. Nesse caso aqui a gente fica com 1 mais 100 é 101. 101 vezes 100 é 101 com mais 2 zeros, ok? Isso daqui dividido por 2 vai ser justamente o quê? Se é 10.100 dividido por 2 é 5.050. Essa é a soma dos termos da sequência de 1 a 100, beleza? E a gente consegue também, como qualquer outra forma que eu mostrei aqui para vocês, aplicar em toda PA, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a progressão geométrica, porque ela é um pouquinho mais difícil que a progressão aritmética, mas vocês vão pegar de letra ela. Já que vocês acertaram daquele problema lógico, que eles estavam andando de 2 em 2, então a progressão geométrica é justamente isso. Que, em vez de nossa razão ser a soma ou a subtração, né, dos nossos termos, aqui a gente vai ter o produto ou a divisão dos nossos termos, beleza? E por isso que é geométrica, porque quando a gente multiplica, a gente está aumentando as dimensões da nossa figura. Então, por exemplo, aquele quadrado, ele não estava apenas aumentando a sua distância dos outros, ele estava aumentando o seu tamanho, beleza? Então a gente está aumentando a sua geometria, as suas dimensões, ok? Então por isso que a progressão é geométrica e por isso que a razão da PG a gente representa pela letra Q, de o quê? Quociente. É a mesma lógica do símbolo do nosso conjunto numérico dos racionais, beleza? Então, uma PG é toda a sequência na qual podemos descrever cada termo com o produto do seu antecessor por uma constante, denominada razão da PG. É a mesma coisa, gente. Se a gente, na PA, fazia um termo
é igual a o seu antecessor mais uma razão, aqui a gente pega que um termo é igual ao seu antecessor vezes uma razão, porque é geométrica, tá? A gente está aumentando de maneira multiplicativa ou dividindo, beleza? Ok, gente. Então, aqui a fórmula geral, tá? Para descobrir a razão da nossa PG é justamente essa daqui, ó. Que a razão da nossa PG, representada pela letra Q, é igual um termo dividido por seu antecessor, ok? Porque se a gente fizer isso, a gente está justamente pegando o seu antecessor e descobrindo a razão entre esses termos multiplicados, ok? E daí aqui a razão pode ser crescente, decrescente, constante ou alternante. Basicamente, crescente é quando a divisão de um termo pelo seu antecessor vai dar um número maior que zero, nesse caso vai dar uma razão da PG maior que zero, então quer dizer que eles estão aumentando de valor cada termo. Decrescente, se essa divisão para descobrir a razão da PG dá um valor menor que zero, porque daí quando multiplica por um valor menor que zero, a gente está dividindo nesse caso, né? Então por isso que é decrescente. Constante, tá? Menor que zero não, tá? Decrescente é quando está entre 0 e 1. Porque quando a gente multiplica, quer dizer que a gente está aumentando o denominador, né? Então, aumentando o denominador, a gente está dividindo mais ainda conforme o passar dos termos. Por isso que é decrescente, vai diminuindo. Daí, constante, se o nosso A1 for igual a 0, ou então o nosso Q for igual a 1. O A1 igual a 0 desconsidera, porque se a gente não tiver o primeiro termo, a gente não tem uma sequência. E se a gente tem um Q igual a 1, quer dizer que a gente está dividindo dois termos e resultando em 1. A gente está dividindo os mesmos termos, então eles não estão nem crescendo, nem reduzindo, beleza? Por isso que é constante. E daí, por fim, alternante, quando o nosso Q ele é menor que 0, ou seja, dá, a partir da divisão de um termo pelo seu antecessor, um número negativo. Porque quando a gente divide por um número negativo, um positivo no caso, fica negativo. Mas se a gente dividir de novo por um número negativo, esse número negativo, fica positivo. E fica alternando a cada termo, beleza? Então a gente sabe disso das propriedades lá de adição e subtração, e a gente sabe também das propriedades de multiplicação e divisão. O nosso Q ele é constante por toda a nossa sequência, assim como na PA, e por isso que a gente consegue descrever esses comportamentos crescente, decrescente, constante e alternante, beleza? E daí, assim como a PA, a gente tem também aqui na PG o termo geral, a fórmula para calcular qualquer termo dessa sequência, que é o quê? É o nosso AN é igual a 1 vezes Q vezes N menos 1. Por que dessa forma, professor? Porque se a gente pega o AN, ele é a mesma coisa que o Q, é o nosso primeiro termo, vezes a quantidade de vezes que a razão vai aparecer na nossa sequência, menos uma. Por quê? Porque a gente já tem o nosso A1 aqui, ok? Então, nesse caso, a gente sabe que esse N menos 1 é justamente porque a gente está fazendo Q vezes Q vezes Q e assim por diante. Só que a gente não vai fazer vezes o último Q, porque a gente já tem o primeiro, tá? Que o A1 é a mesma coisa que o Q multiplicado por A1, beleza? Então, por isso que o AN é isso, é Q vezes N menos 1. Opa, Q elevado a N menos 1, ok? Ok, então, professor. E daí as propriedades são as mesmas, tá? A gente consegue descobrir um termo consecutivo a partir disso, de B ao quadrado é igual a vezes C, ou seja, o quadrado do meio médio é a mesma coisa que o produto dos meios extremos, tá? De três termos consecutivos, no caso, né? Então, por exemplo, se a gente aumentar 3, 6, 6, 12. Qual que é a nossa razão aqui? A gente pega um termo e divide pelo seu antecessor. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. A nossa razão, portanto, é igual a 2, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente pega o nosso B, que é o quê? 6 ao quadrado, é igual a 12 vezes 3, né? A gente sabe, então, que isso daqui vai dar certo, porque 12 vezes 3 é 36 e 6 ao quadrado também é 36, ok? E daí também a propriedade de o produto entre dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Isso daí é tanto para PA quanto para PG, ok? Em cada um com as suas propriedades, né? Na PA,
a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Aqui, o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Beleza? Beleza, então, gente. E daí a gente tem a soma e produto dos n termos da PG, que é o quê? Que é justamente a gente pegar todos os termos da sequência, tá? De uma progressão geométrica e somar eles. Ah, professor, não é o produto? O produto é aqui embaixo. A gente, nesse caso, pode tanto fazer a soma quanto o produto. Então, a soma dos termos de uma PG é essa fórmula aqui, que eu vou escrever de maneira que a gente escreve no caderno. Ó, a soma dos n termos de uma PG é igual a A1 vezes... A1 vezes 1 menos Q, que é a nossa razão da PG, elevado a N, sobre 1 menos Q. Beleza? E daí o nosso produto é o quê? É isso daqui, ó. Vou escrever como a gente escreve no caderno. O produto dos n termos de uma PG é o quê? É a raiz, porque tudo isso está numa raiz, de A1 vezes AN elevado a N. Beleza? Beleza. Então essas são as fórmulas para calcular a soma dos n termos de uma PG e o produto dos n termos de uma PG, respectivamente. E agora sim a gente consegue entender as decorações que eu coloquei lá na capa da nossa aula, gente. Por quê? Porque, ó, vamos voltar lá. Ó, lá pro começo, beleza? Lá pro começo. Aqui, ó. Que contém o nosso Gojo, que é o personagem do anime Jujutsu Kaisen, e o Aquiles e a Tartaruga. Por quê? Aquiles e a Tartaruga é um paradoxo que antigamente não tinha resolução, por isso paradoxo. Mas com o conteúdo de progressões na matemática, a gente conseguiu resolver ele. Qual que é a premissa dele? Se Aquiles deixar a Tartaruga tomar vantagem em uma corrida, ele nunca vai alcançar ela. Porque a partir do momento que ele chega no ponto que ela estava, quando ele saiu correndo, ela já vai ter andado um pouco. Daí, se ele correr mais um pouco, ele não vai chegar até a Tartaruga, porque ele vai chegar na posição que ela estava antes dele correr de novo, mas ela vai estar mais para frente, beleza? Então, sempre vai ter isso, que a Tartaruga ela vai se distanciando de Aquiles, mesmo que ele vai correndo atrás. Só que a gente sabe que no mundo real, Aquiles ele vai ser mais rápido e vai alcançar a Tartaruga até passar, beleza? Só que aqui era uma ideia de progressão, muito bem, na verdade, elaborada para a época. Só que a gente sabe que tem resolução, por quê? Mesmo que a razão dessa sequência, né, dessa progressão, seja pequena, né, porque o Aquiles ele vai se aproximando da Tartaruga de pouco em pouco, até ele passar, a gente sabe que essa razão ela vai ser um número finito, que é o final da corrida, que é quando o nosso Aquiles vai chegar no final da corrida primeiro que a Tartaruga, beleza? E o nosso Gojo, só para contextualizar, no anime ele tem esse poder que em volta dele tem uma barreira baseado no teorema de Aquiles e a Tartaruga, quando não era resolvido, né? Que as pessoas vão dar um soco nele, elas vão ficando devagar, mais devagar à medida que elas vão se aproximando dele. Então elas nunca chegam nele, tá? Mas daí a gente sabe que no mundo real, primeiramente não existiria esse poder, mas se existisse, esse poder seria superado se alguém fosse tivesse um soco super rápido, né? Por exemplo. Porque daí passaria a razão da nossa sequência, da nossa progressão e acertaria o nosso protagonista, eu posso dizer aí, da série. Beleza? Beleza, então. Então, gente, fazendo um resumão rapidinho aqui, ó, passando por todos os nossos slides, a gente tem que sequências são composição ordenada de valores, denominado termos. A gente representa eles entre parênteses, separados por vírgulas, e cada um representando a posição dessa sequência, dessa fila, né? A gente tem a função por trás, que diferencia o x do n. A gente tem a lei de recorrência das sequências. A gente tem as lógicas que nos dão se é uma progressão aritmética ou geométrica. Se for uma aritmética, a gente tem que a razão da PA é justamente um termo menos o seu antecessor. Ok? A gente tem o termo geral da PA, que é a n igual a 1, mais n menos 1 vezes r.
A gente tem que as propriedades dos três termos consecutivos da PA é essa formulinha aqui, ok? E que a soma de dois termos equidistantes da PA é igual à soma dos extremos e a soma da PA, dos n termos de uma PA, é igual a essa fórmula. Daí a gente tem a progressão geométrica, que a razão agora é multiplicativa, ok? Então ela não vai ser mais subtração ou adição, como PA, vai ser então multiplicação e divisão, porque é PG. Daí a gente tem os comportamentos de uma PG, o termo geral de uma PG, as propriedades dos três termos consecutivos e dos extremos, né, que o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos, ok? E daí a soma e o produto da PG, que é a soma, a primeira fórmula, e o produto, a última fórmula. E fim, beleza, gente? Então, os conteúdos de matemática aqui do cursinho acabaram, tá? Pelo menos nas aulas gravadas. E com todos, desde o começo do ano, com todos os conteúdos que eu passei para vocês, a gente viu basicamente toda a matemática do ensino fundamental e só sobrou alguns tópicos que eu coloquei aqui da matemática do ensino médio, que, coincidentemente, são os tópicos mais difíceis se cair, né, no vestibular que vocês vão prestar. Então, por exemplo, se cair no Enem algum desses tópicos, vocês podem pular, que é uma questão difícil e não vai valorizar o seu TRI, beleza? Que, inclusive, são 6 tópicos, mas um deles, que é a estatística, eu coloquei como uma aula completa lá no meu Drive, lá no Classroom particular de matemática do cursinho. Beleza? Então a estatística já foi feita lá, já foi uma aula dada lá. Inclusive algumas demonstrações de formas das progressões, como a soma dos termos da PA e a forma de 3 termos consecutivos da PG, eu demonstrei lá porque que são essas fórmulas, beleza? E também eu postei outro conteúdo sobre escala, tá? Escala numérica, escala gráfica, ok? Então eu espero que vocês vão lá, não como conteúdo complementar, mas como conteúdo principal, apenas postei lá por falta de tempo, ok? E, bom, uma última vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e pela atenção de vocês até agora, beleza? Em casos de dúvida, seja dessa aula ou de qualquer outra aula, de aula complementar, vocês podem deixar aí no comentário dos vídeos ou me chamar nesse e-mail. E, gente, foi uma honra ter sido professor de vocês por todo esse tempo. E a gente se vê numa próxima aula que não vai ser de conteúdo, mas vai ser de correção da tão esperada prova que vocês vão prestar aí, que é o EMP, o NESP, Enem, ok? Então, se vocês tiverem alguma outra prova ou concurso que queiram que eu corrija, pode me mandar também que eu corrijo, tá? Muito obrigado.